Olá, amigos! Olá, amigas! Boa noite a todos, boa noite a todas e boa noite a todes. Boa noite? Oh, Senhor, é bom dia! Olha como é que eu estou atrapalhado. Vamos começar? Então tá. Olá, amigos! Olá, amigas! Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia a todes! Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma live transmitida pelo canal Roteiro Espírita TV7. Hoje, sábado, dia 28/10/2023, precisamente às 8h04. Que bom tê-los e tê-las aqui conosco nesta manhã de sol na capital baiana, em que os termômetros marcam 23, 29 graus, para mais uma manhã de estudo, de reflexão em torno das passagens evangélicas do canal, ou do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós, do canal Roteiro Espírita, estamos fazendo esse estudo semanal há 47ª semana. São 47 semanas com essa, em que nós estamos ininterruptamente estudando as passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 17, no item 1, para falarmos sobre a primeira passagem de Mateus 5, 44, 46 a 48. Mas antes de nós começarmos, queremos também dar o nosso bom dia, o nosso seja bem-vindo, bem-vinda, a você que está chegando pela primeira vez ao canal Roteiro Espírita TV7. Que bom tê-los e tê-las aqui conosco presentemente. Para você que está depois, em outros horários, em outros dias, em outros momentos, também a nossa gratidão, nosso apreço. Obrigado pela presença. E para vocês que estão nos acompanhando fielmente aqui, todos os dias, durante a manhã, durante a noite, obrigado pela presença, pela participação. Vai aí o nosso abraço fraterno e querido para todos vocês. E também gostaríamos de dar, já no início desse nosso trabalho, o nosso feliz aniversário para eles e para elas, a começar por Eleusa Pedroso, nos seus 64 anos, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a menina Eleusa Pedroso, tudo de bom e tudo de melhor para você nessa manhã de sábado, nesse dia, que seja um dia maravilhoso para você. Igualmente para Lia Rocha, 63 aninhos, ou Maria Rocha também, como queira, 63 aninhos, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, Maria Lia Rocha, que Maria passe na sua frente, pegue os seus recadinhos e possa realizá-los todos. Que seja um sabadão de muita alegria, de muita felicidade junto dos seus entes queridos, dos seus filhos, dos seus netos, do seu esposo, dos seus amigos, quem quer que seja, com o qual ou com os quais você possa estar nesse dia de sábado, ok? Também queremos dar o nosso feliz aniversário para ela, Sirlene Fátima, que está completando hoje 50 aninhos. Tudo de bom e tudo de melhor para você, menina Sirlene. Feliz aniversário, parabéns, parabéns, parabéns para você. E agora sim, para o nosso Nilson Almeida, 60 anos, tudo de bom e tudo de melhor para você, menino Nilson. Eu te conheço. Feliz aniversário, paz e luz no seu coração. Que Jesus te proteja, que Maria esteja sempre do seu lado, te envolvendo em bênçãos de luz e de paz. Também conhecido como Nilson Filho. Brinque. Mas ainda temos a nossa Tereza Freitas, ou Freitas Tereza, que está completando hoje 91 aninhos. Anota aí, escreve aí, 91 aninhos para a dona Tereza Freitas. São 90 décadas de muita experiência, de muito aprendizado, de muitas riquezas do ponto de vista do conhecimento, do aprendizado. É uma história belíssima a ser contada por Dona Tereza Freitas. Quem sabe um dia
a gente não escreva a sua história. Hein, Dona Tereza? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que seja um sábado regado de muita alegria, de muita felicidade, de muita paz, de muito amor, junto dos netos, dos bisnetos, dos filhos, do maridão, se ainda tiver, junto dos amigos, dos companheiros, de toda a parentela que estão aí ao seu lado comemorando mais um aninho, 91 aninhos, brinque! E para encerrar os aniversariantes de hoje, o Centro Espírita Olímpio Ribeiro, Centro Espírita Olímpio Ribeiro, que está comemorando hoje 79 aninhos. Para todos os trabalhadores, frequentadores, voluntários, feliz aniversário de paz e luz, que os bons espíritos estejam ao lado de vocês, sustentando, renovando, que o Senhor Olímpio Ribeiro, que é o patrono dessa instituição amiga, possa envolvê-los todos e todas em bênçãos de luz e de paz, ok? Dito isso, então, vamos fazer a nossa prece. Vou colocar aqui a música para nós nos prepararmos para o início do nosso encontro de hoje. Vou ver uma mensagem. Diz assim: sua irritação não solucionará problema algum. Medite na grande vantagem de não irritar-se para não prejudicar sua saúde. Se você não se irritar, seu interlocutor voltará aos poucos à serenidade e todos poderão entender-se. Seja calmo. Pense bastante antes de falar e não se irrite, porque a irritação não pode solucionar problema algum. Anotou, escreveu, meditou, internalizou? Agora, por favor, pratique. Coloque em prática. Beleza? Então tá. Vamos orar. Amado Jesus, Senhor da vida, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pela oportunidade realizada de estarmos juntos mais uma vez, nos confraternizando, nos harmonizando, para aprendermos um pouco mais contigo através dos teus ensinamentos. Abençoa assim os nossos propósitos, nos fortalecendo na fé e na confiança em ti. Que Maria, vossa mãe, possa estar conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos livrando do mal. Assim como todos aqueles que trabalham em nome do bem e do amor, da mensagem do teu Evangelho. Ajuda-nos a alcançarmos esta perfeição, a qual está destinada para todos nós. Que o nosso Pai Celestial de amor e de bondade possa estar sempre conosco, nos sustentando, nos amparando, nos estimulando à vivência do bem. Abençoa os companheiros presentes à live, os que virão depois em outros horários e dias, e também aqueles que nunca virão. Que sejam todos envolvidos em luz e paz. E assim, com votos de paz em nossos corações, na certeza da tua presença entre nós, queremos pedir a permissão para iniciarmos o encontro de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, que assim seja. A todos, muita paz. Que assim seja e muita paz. Para você que chegou agora, durante a nossa prece, durante a nossa leitura, bem-vindo, bem-vinda ou bem-vindos. Sintam-se todos, todas e todos abraçados por nós.
É muito bom tê-los e tê-las aqui conosco, os que estão chegando e os que já estavam, vale lembrar isso, ok? E para todos vocês, o nosso feliz bom dia aí para você, para todos, para todas e para todos nós. Hoje, sábado, como é de costume, nós estamos dando continuidade ao estudo das passagens evangélicas do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, especificamente, nós vamos iniciar um novo capítulo no item 1 do capítulo 17, Sede Perfeitos, em que Jesus, ou melhor, que Kardec vai trazer uma passagem de Jesus em que ele nos propõe a essa perfeição, ok? E para quem não conhece a dinâmica do trabalho, nós vamos apresentar a passagem, comentar um pouquinho sobre ela, depois nós vamos ao Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, para ver como é que está essa mesma passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. E depois nós vamos a Emmanuel, no seu Evangelho por Emmanuel, e também Mateus, para vermos quais as mensagens, e são, ó, um bocado, viu? Se preparem. As muitas mensagens que Emmanuel psicografou junto com Chico, ou escreveu através da psicografia de Chico, em que ele vai falar sobre exatamente esses versículos 44, 46, 48 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Beleza? Então, nós vamos aqui já iniciar trazendo o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui para que vocês vejam e acompanhem conosco. Deixa eu trazer aqui a baila. Pronto. Deixa eu mudar aqui, que eu acho que vai ficar um pouquinho maior. Deixa eu mudar aqui a. Eu acho que aqui vocês veem, não veem? Veem, né? Acho que dá. Estou vendo, sinal que vocês também. Então, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar esse tema central, sede perfeitos, que particularmente eu acredito que seja o coração do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a nossa destinação é para a perfeição. Deus nos criou com esse fito, com essa finalidade, nos encaminhar todos, através das reencarnações, dos processos de aperfeiçoamento, a esse estado de perfeição, que seria o conhecimento pleno, completo da lei de Deus. Quando chegarmos a esta condição, porque um dia todos chegaremos, estaremos completos no sentido do conhecimento da lei e entendendo essa perfeição como sendo relativa e não absoluta, como temos estudado durante essa semana, o item 2, também do capítulo 17, Caracteres da Perfeição. Porque logo depois que Kardec traz a passagem, já citada aqui, Mateus 5, 44, 46, 48, vem então o item 2 falando sobre os caracteres da perfeição. E esses caracteres nós estamos estudando desde o domingo passado, encerramos hoje, e amanhã a gente passa para um novo item, também do capítulo 17. Nesse capítulo, Kardec vai trazer como temas, ou subtemas, caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritos, parábola do semeador, instruções dos espíritos, o dever, a virtude, os superiores e inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Aí está o objetivo primais pelo qual Deus nos criou todos: alcançarmos a perfeição. Para tanto, precisamos nos tornar homens de bem, bons espíritas, semeadores do bem,
vivermos sob a égide do dever, da virtude, nos portarmos como homens de bem, enquanto superiores ou inferiores, termos entendimento pleno a respeito do que é estar no mundo e cuidar desse corpo e desse espírito, que são os veículos de manifestação para o processo da evolução. Até aí tudo bem? Então, seguindo. Kardec, em Caracteres da Perfeição, ele vai trazer essa passagem aqui, que já é do nosso conhecimento, e que eu vou estar hoje dividindo mais a miúde com vocês. Vejamos o que diz Kardec, ou melhor, o que diz Jesus e que Kardec nos traz. Amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. É a recomendação de Jesus. Ele inicia no 42 dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. É a regra máxima para atingirmos a perfeição. Não é ser espírita, católico, não é concordar com os princípios doutrinários espírita, ainda que sejam válidos e importantes, que nos favorecem a compreensão e, quem sabe, até o próprio exercício da prática do bem, para nos tornarmos homens e mulheres de bem, mas fundamentalmente amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem, nos caluniam. Porque se somente amardes, continua a citação, a passagem, somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Porque, ou melhor, não fazem isso também os publicanos? Questiona Jesus. Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus 5, 44, 46 a 48. Aí está a recomendação básica e literal para todos nós que queiramos avançar na senda do progresso e da iluminação. Não tem outro caminho, esse é o caminho. Amar os vossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Eu perguntaria a vocês e a mim mesmo, quem de nós pratica essa máxima? Porque Jesus continua dizendo, porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? E ele questiona também, não fazem assim também os publicanos? Os publicanos que eram odiados, rejeitados pelo povo, também se amavam entre si. Logo, se nós amarmos os nossos, de nada disso estaremos fazendo a mais que os publicanos. E ele ainda vai um pouco além. Se unicamente saudardes, oi, tudo bem? Bom dia, legal, seja bem-vindo, vá com Deus, Deus te abençoe. Se somente saudardes os vossos irmãos de crença, de valores consanguíneos, que fazeis com isso mais do que os outros? Quem são esses outros?
Não fazem o mesmo os pagãos? Pagãos eram aqueles que eram rejeitados publicamente. Aqueles que não adotavam os princípios monoteístas de Moisés. Eram os que eram adoradores dos muitos deuses, os pagãos. Eles se saudavam, se cumprimentavam, eram recíprocos entre si, mas não eram valorizados enquanto casta na sociedade de então. Se nós agimos como eles, em que isso faz a diferença? Onde estaria então a diferença, Robson? Em amar os inimigos, em fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Porque eles e os sacerdotes não faziam. Estavam prescritos por Moisés, nos 5 livros, em um dos 5 livros. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nesse item 2 que nós estamos estudando e que citamos dentro da leitura do Evangelho segundo o Espiritismo todas as noites, às 22h30, que encerro dessa semana hoje, tem lá uma descrição falando sobre por que Jesus propõe que nós sejamos perfeitos quanto perfeito é o vosso Pai Celestial. Se admitido que o homem atinja a mesma perfeição que Deus, isso seria um absurdo, inaceitável, porque haveriam muitos deuses. Mas ele vai dizer também no texto que Jesus assim o disse porque aquelas mentalidades não poderiam ir além do que era posto por Jesus. Não poderia falar desta perfeição relativa, uma vez que eles nem entendiam muito bem o que era a perfeição real. Então Jesus propõe que eles fossem perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, ou por Deus. E Deus todos conheciam, adoravam. Mas a gente sabe, mediante os ensinos da doutrina, que é uma perfeição relativa. Ok? Essa é a passagem 5, 44, 46 a 48 do Evangelho. E aí a gente diz também quão distante nós nos encontramos desta perfeição, dessa conquista. Por quê? Porque, do ponto de vista moral, nós ainda estamos muito mais distanciados do que deveríamos. Entende? Se nós amássemos os inimigos, se nós fizéssemos o bem àqueles que nos odeiam, se nós ainda orássemos pelos que nos perturbam e caluniam, talvez a nossa condição moral já estivesse mais consolidada e, com isso, estaríamos mais avançados espiritualmente falando. Já seríamos, quem sabe, um próprio Emmanuel, um próprio Chico. Porque estaríamos investindo cada dia do nosso dia para o bem, para o divino, para a reconciliação, para a perfeição. Certo? Ou a gente entende isso, ou a gente vai se manter nessa atitude aqui de pastorino, nas mensagens. Sua irritação não solucionará problema algum. Ok? Não adianta. É preciso ter bom senso, equilíbrio, atitude proativa. Ok? Então, esse seria o resumo das ideias iniciais daqui dos caracteres da perfeição
desta passagem evangélica de Jesus, que Mateus, no capítulo 5, versículos 42, 44 a 46, perdão, 44, 46 e 48, discorreu para nós. Agora nós vamos ver, conforme a sequência, Haroldo Dutra Dias. Eu vou sair aqui, vou tirar ela de cena, remover, e vamos então a Haroldo Dutra. Deixa eu ver se ele faz algum comentário adicional nessa passagem. Eu só vou ler com pequenos acréscimos. Então, em Mateus, eu vou preferir começar em 42, tá bom? Para a gente ter um melhor entendimento, conforme fizemos a citação durante a nossa fala. Em 42, ele diz assim: dai aos que te pedem, e não deis as costas aos que deseja tomar-te um empréstimo. No 43, ele vai dizer: ouvistes que foi dito. É desse ponto que a gente quer começar. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É a citação. Eu, porém, começa agora os nossos versículos 44 a 48. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Já que o sol desponta sobre bons e maus, e chuva cai sobre justos e injustos. Pois se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se não saudais somente os vossos irmãos, que fazer de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sedes perfeitos vós, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está aí a recomendação de Jesus, que atravessou os milênios sem que nós agíssemos diferente. Ok? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, enquanto eu vou fazer uma coisa aqui em 30 segundos. Ok? Vou colocar esse ponto para a gente pensar juntos. Vou sair de cena, mas eu já volto. Ok, eu de volta. Menos de 15 segundos. Pensaram? Refletiram? Até que ponto essa passagem me representa? Até que ponto eu já sou capaz de amar os meus inimigos, de fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e nos caluniam? O que a gente faz? Fica irritado. A gente briga, se chateia, parte para porrada, agride, mata. E a proposta de Jesus, como fica? Do amai os vossos inimigos. De dar a túnica àquele que pede a capa. De caminhar mais 1000 léguas quando deveria ter caminhado somente 1000. De dar uma face quando o outro bate na outra. Em que nós estamos sendo a mais que os publicanos, os pagãos, os fariseus, os sacerdotes ou os sumos sacerdotes do templo?
ainda hoje, nenhuma diferença. Praticamente nenhuma delas. Porque nos assemelhamos, nos comportamos exatamente desta maneira. Se não na totalidade das vezes, mas 99,9% das vezes. E observe que esse chamamento já se passaram mais de 2000 anos, em que nós insistimos em escolher o talião, o olho por olho, o dente por dente. E a proposta do perdão, a proposta do amar, a proposta do perdoar, a proposta do orar, do fazer o bem, ficam batidos ou retidos. Entendem? E é por isso que nós ainda estagiamos em um mundo de provas e de expiações. Porque o nosso estágio evolutivo propõe isso. As guerras, as violências, as agressões, os distúrbios tão comuns no nosso dia a dia. Façam suas proposições, seus comentários, interajam, porque agora a gente vai passar para Emmanuel, o Evangelho por ele, em Mateus, no capítulo 5, nos itens aqui já citados, 44, 46 a 48. E eu estava me dando conta que esses versículos desse capítulo 5, Emmanuel resolveu escrever inúmeras mensagens. Evidentemente, como de hábito, nós não vamos ver todas. Vamos só fazer as citações das mensagens. Mas escolhemos sempre uma para nos servir de base como reflexão final. Então, a partir do 5:44, em 44 especificamente, quando Jesus diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos os que vos perseguem. Só nessa citação do 44, Emmanuel tem as seguintes mensagens. Nascida do Cristo, imunização espiritual, no plano dos inimigos, razões para o amor aos inimigos, motivo para socorro aos maus, oposições, credores diferentes, ante nossos adversários, amando os inimigos, motivo para desculpar, ante os adversários, traços dos inimigos, tolerância e coerência, necessitados difíceis, inimigos que não devemos acalentar, desafetos, professores gratuitos, companheiros difíceis, ofensas e ofensores, orai pelos que vos perseguem, orai pelos que vos perseguem. Duas mensagens, com o mesmo título. Amigos e inimigos. Todas essas mensagens aqui citadas, os seus títulos, fazem parte do mesmo versículo lá de Mateus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem. Capítulo 5, versículo 44. No 46, quando Jesus diz, não fazem o mesmo os publicanos, Emmanuel psicografou. Além dos outros, só essa.
Em 47, porque vai até 48, quando Jesus disse: que fazeis de extraordinário? Aí vem a mensagem: que fazer de especial? Que nós já até estudamos aqui no dia 31/7/2023. Que fazer de especial? E no 48, já que é de 44 a 48, em que Jesus diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Nós temos as seguintes mensagens: conceitos do bem, teus encargos, ante o apelo do Cristo, perfeição e aperfeiçoamento, bondade e, para encerrar, diante da perfeição, assunto de perfeição. Você poderia parar e pensar assim: por que Robson traz todas essas mensagens, citam elas? Para que a gente entenda que Emmanuel discorreu sobre todos esses versículos, capítulos que compõem a mensagem de Jesus, dos evangelhos. É só por isso. Então, se eu quero pegar um estudo, ou fazer um estudo, uma leitura de uma passagem evangélica em que Emmanuel fala sobre os inimigos, todas aqui. A gente está dando tudo aqui mastigado. Mastigado. É por isso. Nós citamos todas elas para que vocês entendam, ou nós entendamos, que Emmanuel não deixou passar batido, sem uma atenção especial, aquelas citações evangélicas. E hoje, mais do que nunca, propõe-se que nós leamos e reflitamos sobre os nossos inimigos, que produzem as guerras de hoje, como produziram as de ontem, e as produzirão amanhã, para entender que não são eles que não perdoam, somos nós que ainda não aprendemos a perdoar. Porque se nós amássemos nossos inimigos, e está lá: amai os vossos inimigos. Se nós amássemos os nossos inimigos com uma porção mínima menor do grão de mostarda, nós teríamos já implantado na terra o reino de Deus. É fato. A gente precisa validar isso. E para as nossas reflexões finais, nós escolhemos uma mensagem que vai estar no versículo 48, que tem como tema ante o apelo do Cristo. Ou seja, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, é um apelo do Cristo. Que ainda hoje, 2000 anos depois, reverbera-se na acústica coletiva da humanidade da Terra. E por não termos colocado em prática ainda, nós temos inimigos, malfeitores, abusadores, terroristas, sanguinários, estupradores, ladrões, inimigos. Tudo que está aí posto, que nos caracteriza, é por falta da vivência desse preceito, desse apelo do Cristo feito há mais de 2000 anos. E que Emmanuel, nesta mensagem especificamente, vai tratar sobre isso. E é o que nós vamos ver agora. Diz ele: sede perfeitos. Uma exclamação.
Conclamou o divino mestre: entretanto, sabemos que estamos presentemente mais distante da perfeição que o verme da estrela. Olha que coisa interessante. Ou seja, ainda somos piores que os vermes. Ainda assim, Jesus não formularia semelhante apelo se não estivesse ele enquadrado no labirinto inextricável do impossível. Podemos e devemos esposar a nossa iniciação no aprimoramento para a vida superior, começando a ser bons. É o primeiro passo. O homem de bem, o homem no mundo. Entretanto, diz Emmanuel, é necessário distinguir bondade da displicência com que muitas vezes nos rendemos à falsa virtude, de vez que em toda parte existem criaturas boas emaranhadas na negação da verdadeira bondade. Não basta ser bonzinho, tem que ser bom. É esse bem que espontaneamente já sai de mim que fará a diferença entre aqueles que não são tão bons assim. E segue dizendo: vemos pessoas de boas intenções acendendo a fogueira da discórdia, entronizando a artúcia no culto devido à inteligência, para consolidar a maldade, para empreender a separatividade, para os objetivos da desordem, para a conservação da ignorância e da penúria que amortalham grande parte da humanidade, e que ainda hoje nos vemos envolvidos nesta teia, nesse emaranhado de condutas de vícios reprovados pela própria consciência. Busquemos o padrão do Cristo de Jesus e sejamos bons quanto o Mestre nos ensinou. Porque não está em outro caminho. Esse é o caminho. Me permita a repetição. Busquemos o padrão do Cristo. Qual foi a vez nessa encarnação que você buscou o padrão do Cristo? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Parado para refletir sobre isso? Fica a dica. E sejamos bons quanto o Mestre nos ensinou. É natural que não possa ser apresentado de imediato em carro de triunfo, à frente da multidão, categorizado à conta de santo ou de herói, mas pode ser o irmão do próximo, estendendo-lhes as mãos fraternas. Observas em torno da mesa farta ou ao redor da saúde que te garante a harmonia orgânica e considera as tuas possibilidades de auxiliar, algo que também não fazemos. Queremos os louros, os aplausos, as vantagens, sem termos conquistado o mérito para tal. Aí ele diz: pode ser o irmão do companheiro infeliz, através de alguma frase de bom ânimo, o benfeitor do coração materno infortunado, o salvador da criança que luta com a enfermidade e com a morte, pela gota de remédio restaurador. Podemos ser essa gota de água dentro do oceano. Sem esta gota, o oceano não será o mesmo.
Porque o que é o oceano, senão a quantidade coletiva de todas essas gotas que se reúnem para formar o oceano? Se todas saírem dele, do oceano, deixará de existir oceano e a Terra certamente extinguiria. E ele vai para os finalmente dizendo: desperta. Não, tem uma outra aqui. Pode ser o amigo dos animais e das árvores, o preservador das fontes e o defensor das sementes, que sustentarão o celeiro de amanhã. É um pouco até do que nós já falamos. Não pode ser hoje, mas pode ser amanhã. Não foi ontem, porque não podia, mas hoje pode estar sendo. Amanhã, da mesma forma. Tudo dependerá do esforço. Não é o fato de estar aqui hoje, como já estive ontem, estarei amanhã. É como estarei em uma dessas fases do processo natural do tempo, da vida. Agora sim, desperte e faze algo que te impulsione para a frente na estrada de elevação. Não te detenhas. A vida não te reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis, espetáculos de súbita grandeza. É o que todos estão aguardando, sendo chamado para tal. E arremata dizendo: pedes, simplesmente sejas melhor para aqueles que te cruzem os passos. Esqueçamos o mal e procuremos o bem que nos esclareça e melhore. Isso é individual, é escolha. Vou repetir. Esqueçamos o mal e procuremos o bem que nos esclareça e melhore. Ainda agora e aqui mesmo, diz Emmanuel. Enquanto relemos o convite do Senhor, podemos formular no coração uma prece por todos aqueles que ainda não passam, por todos aqueles que ainda não possam compreender e, através da oração, começar a obra de nosso aperfeiçoamento para a vida imortal. Ok? Eis aí a proposta para hoje. Para que reflitamos sobre essa mensagem ante o convite, o apelo do Cristo. O que temos feito para que este apelo possa encontrar eco em nossos corações? Já tinha parado para pensar sobre isso? Já tinha parado para refletir sobre isso? Eis aí a oportunidade, eis aí o momento. Não tem outro caminho, é o caminho, repetimos. É preciso que nós façamos por nossa vez e saiamos da espera que o outro venha fazer, ou sairmos da ilusão. Ok? É por aí. Tendo sempre como toquinhos, Kardec na mente é um primeiro, Jesus no coração é o segundo. 2 toquinhos. Para onde formos, levemos-nos. Beleza? Então tá. Para você que está chegando hoje pela primeira vez ao canal, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Para você que está chegando depois em outros horários e outros dias,
Obrigado, valeu também pela presença. Deus os ilumine. Mas para você que já está aí desde 8 horas participando conosco, nosso abraço fraterno e de urso para todos. Em especial para o nosso queridíssimo Francisquinho. Ô, Francisquinho, tu tá aí com a sua avó? Hein, menino? Bom dia aí, iluminado para você, menino Francisquinho. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja a luz e paz. Para a nossa vovó também, que Deus a abençoe, que Deus a proteja. A nossa vovó Tarsila de Jesus. A nossa Anne Egma e a todas as outras vovós aqui do canal Roteiro Espírita. Um beijo no coração, muita paz. Hoje terminaremos um pouquinho mais cedo, mas isso não tem problema. Que tenhamos todos uma bela manhã, uma bela tarde, uma bela noite de sabadão, refletindo sobre esta proposição aqui apresentada por Emmanuel, quando ele nos interroga, quando ele nos propõe como tem sido a nossa conduta ante o apelo do Cristo. Em que o ser de perfeitos, de fato, é capaz de nos transformar e nos apresentar um homem novo, que somos nós, maturados, evoluídos, realizados. Não precisa ser para hoje, mas é preciso começar hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a luz e paz para você, para vocês, para todos nós. Lembrando a vocês que ainda hoje nós teremos 2 atividades. Uma às 7 horas, com a nossa live, e às 22h30, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 2, capítulo 17. O mesmo que nós iniciamos hoje. Lembre-se de dar o like, de compartilhar a live, de assinar o canal se ainda não fizer. Ok? E para a gente encerrar, a gente quer lembrar a vocês também que amanhã, às 8 horas, estaremos de volta para o estudo do Céu e Inferno na segunda parte, as evocações. Um beijo no coração, muita paz, muita luz. Namastê para todos nós. Obrigado pela presença, pelo carinho e até a próxima oportunidade, se Deus assim achar bem. Tchau, tchau.